Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em versão gravada. A história deste blogueiro que vos fala, com Eliane Cantanhede, remonta a cerca de 20 anos. Por volta de 2002, eu conheci essa jornalista, me correspondendo com colunistas do jornal Folha de São Paulo, do qual ela era colunista, e falando sobre o quadro político, ela à época bastante animada com a possibilidade de eleição do Lula. Na verdade, uma boa parte da imprensa estava até animada, outra parte, a parte dos patrões, era totalmente tucana, queria a eleição de José Serra, mas essa Eliane Cantanhede, à época, colunista da Folha de São Paulo, tinha até uma certa simpatia pela eleição de Lula como presidente da República. Naquele tempo eu não trabalhava com jornalismo, eu tinha uma trading, uma empresa que se dedica à exportação. E como eu havia trocado mensagens com a jornalista Eliane Cantanhede, que há pouco tempo foi assunto ao usar de um incrível machismo contra a esposa do presidente Lula, eu me correspondia com ela e ela, sabendo que eu estava de viagem para a Venezuela, onde havia o risco de um golpe contra Hugo Chávez, me pediu que coletasse para ela algumas informações. Eu viajei à Venezuela para trabalho, para fechar contratos comerciais e tal, e lá na Venezuela eu fui aos partidos que se opunham a Hugo Chávez. Havia uma reunião com empresários e lá se tramava o golpe contra Hugo Chávez. Eu passei as informações, inclusive, para essa jornalista e, de fato, pouco depois que eu fui a essa reunião dos partidos COPEI e Acción Democrática, que se opunham a Hugo Chávez, ela publicou a matéria, não me deu crédito nenhum pelas informações que eu lhe passei, mas de qualquer forma, pouco depois que eu coletei esses dados, eu ainda estava na Venezuela, quando eclodiu um golpe que sequestrou, um golpe pretensamente militar, que sequestrou Hugo Chávez por um par de dias, tentou dar um golpe no país e o povo venezuelano cercou o palácio de Miraflores, em Caracas, Venezuela, e exigiu que os golpistas libertassem Hugo Chávez e o golpe fracassou. E eu passei todas essas informações para essa jornalista Eliane Cantanhede. Isso foi em 2002. Naquele ano, Lula se elege presidente da República e, passando algum tempo de mandato, a Eliane Cantanhede começou a atacar muito Lula. E em 2005 teve o caso do Mensalão, e dali em diante a Eliane Cantanhede virou uma crítica feroz, junto com o resto da grande imprensa, convenha-se, do governo Lula. E eu comecei a criticá-la, principalmente porque em 2008 o Brasil teve um surto de febre amarela. Um surto que se manifesta a cada 7 anos, é normal. A febre amarela ela tem períodos de alta, um período que dura 7 anos, ela dá uma subida e depois começa a cair de novo. E a imprensa que repudiava o Lula, que estava insatisfeita com o Lula, começou a espalhar que o Lula tinha permitido a volta da febre amarela urbana para o país, e era mentira, era um absurdo. Eu já estava então em 2008 atuando no jornalismo, já tinha o Blog da Cidadania e entrevistei médicos, especialistas e cheguei à conclusão de que realmente não havia nenhum erro do governo Lula, tudo estava sendo feito normalmente.
não havia motivo para as críticas ao governo Lula que a imprensa estava fazendo. Aí, naquela guerra da mídia contra o governo Lula, começaram a pedir às pessoas que se vacinassem contra a febre amarela, porque o Lula estava deixando a febre amarela voltar às cidades brasileiras. Por quê? Havia 60 anos, então, que o Brasil havia erradicado a febre amarela urbana, ou seja, a febre amarela nas cidades. A febre amarela ficou restrita ao campo, a florestas, a regiões silvestres. E então, nesse momento, essa mulher, Eliane Cantanhede, escreve um texto que viralizou demais, dizendo que o Lula não pedia, o ministro da Saúde, que era o temporão na época do governo Lula, pediu às pessoas que não se vacinassem indiscriminadamente contra a febre amarela, porque a vacina contra a febre amarela é uma vacina muito forte e ela poderia, em caso de ingestão dessa vacina desnecessariamente, provocar uma ação adversa que poderia causar problema às pessoas. Então o governo Lula e o ministro da Saúde pediam, olha, não se vacine à toa. Se você vai para uma região onde há risco de febre amarela, você se vacina. Se não, não se vacine. E essa Eliane Cantanhede escreveu uma coluna chamada Alerta Amarelo, pedindo para que todos se vacinassem, sendo ou não das cidades, antes que fosse tarde, porque o Lula estava protegido e ele não estava preocupado com a população. Naquele momento eu escrevi duras críticas da Eliane Cantanhede e eu publiquei no blog da Cidadania uma matéria explicando por que a Eliane Cantanhede havia virado tão antipetista. Porque o marido dela se tornou marqueteiro do PSDB. E a partir do momento que o marido dela se torna marqueteiro do PSDB, a Eliane Cantanhede começa a descer a borduna no Lula, no PT, etc. Com isso, passam-se os anos e a Eliane Cantanhede, durante a crise que o Sérgio Moro provocou no país, mandando me prender por ter publicado uma matéria dizendo que o Lula ia ser alvo da 24ª fase da Lava Jato, a Eliane Cantanhede foi uma das raras jornalistas, a maioria dos jornalistas da grande imprensa me apoiou, criticou o Sérgio Moro e a Lava Jato por prender um jornalista, por ter feito do jornalismo, porque o furo de reportagem que eu dei no blog da Cidadania mobilizou a Lava Jato, interrompeu a operação contra o Lula, porque realmente não interessava para eles que viesse a público que aquela ação contra o Lula aconteceria. Mas eu, agindo como jornalista, recebi a informação, meu dever era publicar. E, como se sabe, o Sérgio Moro mandou me levar sob condução coercitiva, abriu processo contra mim e tal. E ali, a Eliane Cantanhede foi uma das raras jornalistas que deu apoio ao Sérgio Moro contra mim, dizendo que eu não tinha direito ao sigilo da fonte, porque eu não sou jornalista, não era jornalista e sim um aventureiro, porque eu criticava a Eliane Cantanhede pelo caso do marido dela. Inclusive o jornalista Kennedy Alencar, em seguida, no próprio tweet dela, que você vai ver daqui a pouco, me defendeu da Eliane Cantanhede. Mas ela continuou na mesma linha antipetista, durante muito tempo foi antipetista, torceu, comemorou a prisão do Lula, comemorou tudo que o PT passou neste país, e agora que o Lula veio salvar o Brasil do Bolsonaro, tanto a Globo como todos esses jornalistas que detonavam o Lula passaram a dar um certo apoio para ele. Porém, na semana passada, a Eliane Cantanhede fez um comentário no Twitter que um comentário na Globo News, onde ela também é colunista, ela é colunista do jornal Estado de São Paulo e faz parte de um programa chamado Em Pauta na Globo News, entre outros programas da Globo News onde ela trabalha,
e fez uma crítica à esposa do presidente Lula, a Janja, dizendo que ela não deveria se intrometer em assuntos do marido e restringir a sua atuação ao quarto do casal. Um primor de machismo. E o mundo caiu na cabeça dela, a web, não é? A internet se revoltou e ela foi criticada inclusive no ar, no próprio programa da Globo News, onde ela disse essa asneira. Ela foi criticada naquele mesmo momento na Globo News, ao vivo, por André Trigueiro, um colega dela de bancada que estava no programa junto com ela, dizendo que a mulher do Lula e todas as mulheres devem atuar onde elas quiserem, e um homem, vejam só, combatendo o machismo da colega jornalista. A Eliane Cantanhede, ela tem, em relação a mim, vale só dizer, um ranço muito grande, porque eu conheci uma vez uma parente dela que mora na Espanha, é da família dela, é uma prima um pouco distante dela, e pasmem, ela se chama também Eliane Cantanhede, só que é uma Eliane Cantanhede totalmente progressista, e eu entrevistei essa moça, e ela falou que apoiava o Lula, criticou o PSDB e criticou a imprensa brasileira por perseguir Lula. E eu publiquei a matéria no blog da Cidadania sob o seguinte título: Entrevista com Eliane Cantanhede, e pus na linha fina. A Eliane Cantanhede critica a imprensa brasileira por perseguir Lula. Essa mulher, ela ficou enlouquecida, falou no Twitter que era caso de polícia, que ia me denunciar a polícia por forjar uma entrevista dela. Aí o Twitter mesmo, né, a turma do Twitter, os twitteiros falaram para ela: olha, acho que antes de processar o Guimarães, é melhor você dar uma olhada na entrevista. E aí ela descobre que foi uma parente dela que me deu a entrevista. Por isso que ela foi ao lado da Mônica Waldvogel, que também é da Globo News. Elas foram as duas únicas jornalistas da grande mídia que inclusive apoiaram o que o Moro fez comigo, não é? E agora a Eliane Cantanhede se mete nessa nova encrenca. E aí você descobre, pesquisando, várias coisas. Por exemplo, que a Eliane Cantanhede, ela é odiada na Globo News. Ninguém gosta dela, ela não participa de grupos de WhatsApp com os outros colegas jornalistas na Globo News, não é? Existe uma resistência muito grande a ela, porque é realmente uma pessoa bastante arrogante. Eu pude constatar isso, e agora eu descubro que ela tem uma imagem dentro dessa emissora muito grande. A Globo News, logo em seguida a esse episódio, colocou no ar no último domingo uma entrevista muito simpática com a Janja, uma entrevista de 30 minutos. Para quem não sabe, foi a maior entrevista que a Globo publicou no programa Fantástico até hoje. Foram 30 minutos com a Janja, uma entrevista super positiva, ela foi muito bem tratada. E isso a Globo fez para tentar acertar a relação com o Lula, porque a Globo se tornou, neste ano, muito mais próxima do Lula. O Lula foi bem tratado na sabatina do Jornal Nacional. O Bonner, inclusive, foi acusado de fazer dobradinha com o Lula nos debates com o Bolsonaro. Não foi verdade, mas o Bolsonaro estava exagerando e o Bonner tomou as dores do Lula naquele momento, porque era o que cabia. Mas há uma aproximação da Globo e acendeu a luz amarela na Globo por conta do que a sua funcionária Eliane Cantanhede fez. E aí a Globo conseguiu fazer as pazes com o Lula, segundo também o noticiário sobre TV. A Globo conseguiu baixar a temperatura com o Lula, porque tinha acendido o alerta amarelo na emissora, porque o Lula ficou furioso com o comentário da jornalista Eliane Cantanhede, apesar de ela ter sido advertida e criticada no ar
No momento seguinte, ela disse, no minuto, que a Janja devia se ater ao quarto do casal, e no mesmo minuto o jornalista André Trigueiro, que também estava no programa, a criticou. Ainda assim o Lula ficou revoltado com essa fala machista de uma jornalista em relação à mulher dele, inclusive se intrometendo na intimidade do casal, e com essa entrevista, segundo o noticiário da TV, a Globo e o Lula fizeram as pazes e o futuro da Eliane Cantanhede não parece muito promissor nessa emissora, pelo que se está vendo. Então eu vou passar para você ver aqui algumas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Vamos lá então. Aqui você vê uma matéria de 2008 sobre, no Portal Vermelho, que é o do PCdoB, é o portal do PCdoB, Guimarães, como está a representação da grande mídia, e eu informava que eu recebi uma correspondência do Ministério Público Federal, porque eu representei contra a mídia por fazer as pessoas se vacinarem inutilmente contra a febre amarela, porque morreram 10 pessoas por febre amarela. Então eu representei ao Ministério Público Federal contra a mídia inteira, toda a mídia, Globo, Folha, Estadão, Veja, Record, SBT, Globo, tudo que você puder imaginar, eu coloquei na representação ao Ministério Público, que a mídia toda começou a dizer que que as pessoas tinham que se vacinar. E teve gente que entrou 3 vezes na fila da vacina para se garantir, por garantia tomou 2, 3 doses da vacina, e teve gente que morreu por causa disso, porque é uma vacina perigosa. O princípio da vacina é o seguinte: você inocula um vírus no hospedeiro, que somos nós, é você que toma a vacina, só que um vírus enfraquecido. E aí, com o vírus enfraquecido, os anticorpos se adaptam àquele vírus e aprendem a combater o vírus. Só que se você tomar 3 vacinas ao mesmo tempo, em vez de uma, você vai adquirir febre amarela de verdade, né? Então teve gente que entrou em choque anafilático, morreu. Eu representei ao Ministério Público, o Ministério Público aceitou a minha representação e abriu a investigação. Naquele momento, essa mulher, Eliane Cantanhede, você vai ver aqui, ela escreveu essa matéria, você pode ver aqui, Eliane Cantanhede, né? Alerta amarelo. E ela: com sua licença, vou usar este espaço para fazer um apelo para que você que mora no Brasil, não importa onde, vacine-se contra a febre amarela. Não deixe para amanhã, depois, semana que vem, vacine-se logo. A febre amarela é uma doença infecciosa causada por vírus e pode ser fatal. Hoje mesmo morreu um homem de 38 anos em Brasília, plena capital da República, com febre alta, dores musculares, tal. E a vacina é altamente eficaz, tomou, está livre da doença. E aí ela diz o seguinte: desde 1942 a febre amarela urbana era considerada extinta no Brasil, onde ainda ocorrem casos esporádicos de febre amarela silvestre, ou seja, originária nas matas e florestas. O vírus causador dos sintomas e os riscos são praticamente iguais nas duas formas, silvestre e urbana. As pessoas não transmitem a doença umas para as outras. A via contaminação é o mosquito, inclusive aquele nosso bem conhecido Aedes aegypti. Então aqui, em resumo, ela vende que você... Porque quando você vai tomar a vacina contra a febre amarela, quem vai aplicar, os especialistas ali, os enfermeiros, eles perguntam antes de te ministrar a vacina: você vai viajar para uma região onde tem febre amarela? Se não, não é preciso tomar. Essa jornalista falou o contrário. Ela falou que você tinha que tomar a vacina, não importa de onde você seja. Não é? Seja do campo, seja da cidade, mesmo que você não vá viajar. E isso provocou 10 mortes por conta de reação adversa à vacina, e eu representei contra o Ministério Público. E aí começou o ódio da Eliane Cantanhede contra mim. E o ódio dela foi maior quando eu escrevi a matéria Quem Sabota a Serra, que eu escrevi: o homem da foto acima é Luiz Gonzalez, marqueteiro de José Serra. É sócio de Gilney Rampazzo, marido de Eliane Cantanhede, a eminente musa da febre amarela.
que alguns anos atrás transformou-se na líder do antipetismo da Folha. Essa matéria eu publiquei em 2010 e ela ficou furiosa. Eis que em 2017, quando o Moro manda me prender, o Kennedy Alencar escreveu: sigilo da fonte é garantia, escreveu no Twitter, sigilo da fonte é garantia constitucional. No caso do blogueiro Eduardo Guimarães, pelo que se sabe até agora, ocorreu uma medida abusiva. E aí a Eliane Cantanhede disse: sigilo de fonte é garantia constitucional para jornalista, não para qualquer aventureiro, foi o que ela disse sobre mim. E eu disse para ela: não esqueça de dizer que você recorreu a este aventureiro para buscar informações para você na Venezuela e nunca me deu crédito por isso. Não é? Então vocês podem ver que essa mulher não gosta de mim. E ela sendo quem é, não poderia acontecer outra coisa. Eu, inclusive, um pouco mais tarde, um pouco antes de acontecer isso, né, de o Moro mandar me prender, de ela apoiar o Moro, eu publiquei isso aqui, exclusivo, entrevista com Eliane Cantanhede. E ali eu disse: jovem simpática, inteligente e progressista, Eliane Cantanhede aceitou dar uma entrevista ao blog da Cidadania. E aí eu pergunto para ela, na primeira pergunta: Eliane, o que você acha da imprensa brasileira? Ela diz: a imprensa confunde jornalismo com opinião pessoal e ou do patrão, seja ele brasileiro ou não, e não informa, pelo contrário, desinforma para privilegiar certos segmentos. Isso enlouqueceu essa mulher, mas a Eliane Cantanhede, eu informava na matéria o seguinte: eu coloquei a foto, que agora apagou aqui, porque a matéria é muito antiga. Confira abaixo a foto dessa simpática jovem carioca, leitora do blog, expatriada na Espanha, e que, após eu ter tomado um susto com o seu nome quando pediu para ser amiga minha no Facebook, gentilmente aceitou meu convite para participar dessa bem-humorada entrevista. Então foi uma brincadeira que eu fiz por ter conhecido uma parente da Eliane Cantanhede, que se chama também Eliane Cantanhede. Ela ia me processar, mas quando descobriu isso, teve que desistir. E, inclusive, o Luiz Nassif chegou a falar sobre isso, né? Ele disse: é sintomática a maneira como alguns jornalistas tentam se prevalecer da condução coercitiva que foi submetido o blogueiro Eduardo Guimarães. Endossam a arbitrariedade, um atentado evidente à liberdade de expressão, e isso ele estava se dirigindo a Eliane Cantanhede e a Mônica Waldvogel, que apoiaram, foram os poucos jornalistas da grande mídia que apoiaram o que ela fez comigo. Mas vamos falar da Eliane Cantanhede, né? A web pediu respeito para Eliane Cantanhede quando ela disse que a Janja tinha que se ater ao quarto do casal, dela e do Lula, não é? Então houve muita irritação, muita gente criticou. Você vê aqui um tuiteiro aqui, Gustavo Veloso, a fala desastrosa da jornalista Eliane Cantanhede, falando isso, muita crítica a Eliane Cantanhede, não é? E aí o que acontece é o seguinte: vejam essa matéria aqui. Isolada e odiada, Eliane Cantanhede coleciona inimigos na Globo News. Eliane Cantanhede, comentarista da Globo News, vive no 8 ou 80. A jornalista especializada em política é odiada por boa parte dos colegas da Globo News por conta de seus comentários e posições políticas. Ontem, durante o Em Pauta, Eliane disparou que a futura primeira-dama, Janja da Silva, não deveria preparar a posse e sim limitar-se a o seu papel ao quarto do casal. O comentário foi considerado machista, especialmente vindo de uma jornalista, de uma mulher, na verdade, não é? Rapidamente, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, reagiu com indignação ao comentário de Eliane Cantanhede. Me apavora o machismo incrustado na cabeça de mulheres ditas esclarecidas, onde estereótipo dos papéis delegados a nós mulheres é importante. Desprezível a fala de Eliane Cantanhede sobre Janja. Ter opinião e participação política é direito de todas nós mulheres. Sem essa de primeira-dama, disse a petista.
E Eliane vive isolada na Globo News. Ela não participa, por exemplo, de um grupão no WhatsApp do canal com outros comentaristas. Além dela, o Merval Pereira também não pertence à mesma comunidade. O grupo tem o nome de O Melhor da Globo News. E outra matéria que surgiu aqui é de outro site especializado em TV. Lula não gostou de ataques a Janja e sinal amarelo acende na Globo, porque a Globo está apostando numa boa relação com Lula nos próximos anos. E o futuro presidente avaliou segurar a primeira entrevista. O Lula não ficou nada satisfeito com o ataque que a sua esposa, a futura primeira-ministra Janja, diz aqui essa matéria, recebeu de Eliane Cantanhede na Globo News. O Lula vinha negociando a primeira entrevista após a vitória nas urnas e ele ia dar essa entrevista à Globo, mas as declarações da jornalista Eliane Cantanhede interrompeu tudo e fez acender o sinal amarelo no canal, na Globo, na verdade, porque o Lula pretendia segurar a confirmação da data de qual programa iria recebê-lo para uma entrevista. Segundo apurou o site Na Telinha, que é um site hospedado no UOL, na verdade é um site do UOL, não é, que fala de TV, diz que o Lula já vinha pedindo calma à direção de jornalismo da Globo, porque não queria se antecipar. Mas depois do caso da Janja, o Lula alegou que estava passando férias na Bahia, tal, não queria dar. Mas aí agora parece, segundo notícia recente, que a Globo e o Lula selaram a paz, com Janja falando por 30 minutos no Fantástico. O programa teve acesso em primeira mão a imagens caseiras do presidente eleito e da futura primeira-dama. Poucas vezes o Fantástico deu tanto espaço a um entrevistado como no domingo, dia 13, quando as apresentadoras Poliana Brito e Maju Coutinho conversaram com Janja da Silva. A gravação aconteceu na luxuosa suíte Cubo do Hotel Emiliano, nos Jardins, em São Paulo. Então é isso, minha amiga, meu amigo. A Eliane Cantanhede é alguém com quem eu já tive algumas relações meio tumultuadas e que, para mim, não surpreendeu de forma nenhuma o que ela fez com a Janja, porque realmente ela, do ponto de vista político, é quase que uma Regina Duarte do jornalismo. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção de todos, deixar meu melhor abraço para todo mundo.